Recebi um telefonema muito generoso do presidente Hugo Motta para nos reunirmos aqui com o presidente Alcolumbre para trocar impressões sobre esse momento. Eu fui chamado a falar sobre a necessidade da medida e as consequências da sua eventual revogação. Então, nós explicamos exatamente no que consistiu o anúncio da semana passada. Nós procuramos calibrar o corte de despesas acima do aumento de receitas para compor um quadro que permitisse cumprir as metas estabelecidas pelo próprio Congresso Nacional. Vocês se lembram da semana passada, só para deixar claro, são 30 bilhões de corte de despesa, sendo 10 de bloqueio e 20 de contingenciamento, e 20 bilhões de receitas adicionais para cumprir as metas fiscais. Expliquei também as consequências disso em caso de não aceitação da medida. O que acarretaria em termos de contingenciamento adicional. Então nós ficaremos num patamar bastante delicado do ponto de vista do funcionamento da máquina pública do Estado brasileiro. Os dois presidentes manifestaram uma preocupação muito grande com a recepção pelas casas da medida, de vários partidos políticos, manifestaram uma preocupação com a manutenção da medida, e ao final falaram que iam ter uma reunião amanhã para explicar para informar o que eu expliquei a eles hoje sobre as consequências do que o Congresso vai fazer, e recebi deles um pedido para que nós apresentássemos para as casas medidas de médio e longo prazo mais estruturantes, que mexessem com outros aspectos do orçamento, como gasto primário, gasto tributário, o que o Congresso poderia colaborar para que, no lugar de uma medida como essa, você tivesse um horizonte mais estruturante para frente. Por exemplo, pensando em 26, 27, 28, o que poderia ser feito já que estruturasse melhor, a questão orçamentária, sem a necessidade de medidas pontuais como essa. Eu expliquei que em 25 nós temos uma certa dificuldade em virtude do fato de que existe toda normas constitucionais que obrigam a observação de noventena, anualidade. Expliquei o problema de curto prazo que nós temos, mas falei que é absolutamente possível pensar numa agenda estruturante que tivesse pertinência o Congresso se debruçar imediatamente. Então ficamos de nos reunir depois da semana que vem, porque essa agenda interessa ao governo também. Nesse momento, não. Nós recebemos da FEBRABAN uma série de sugestões, estamos analisando, e falei dos problemas constitucionais, de você prever receita imediata, falei da questão regulatória, que também nós estamos enfrentando com essa medida, e falei de uma agenda estrutural cobrada pelos dois presidentes para que fosse apresentada para os líderes. Mas a agenda estrutural, desculpa, só interromper, a agenda estrutural seria... É que eu não estou conseguindo responder as suas perguntas, mas diga lá. A agenda estrutural seria, só para a gente poder entender, existe a possibilidade de revogação do decreto por parte do governo? Eu não vim discutir a revogação, porque o que está sendo discutido é a revogação pelo Congresso. Tá bem? Mas, ministro, só para explicar.